Olá a todos, é Natal. Vim falar sobre cristianismos orientais. Eu tive uma experiência, vou deixar mais no final do vídeo. São 5 grandes ritos, tem subdivisões, mas são 5 principais ritos: o sírio-caldaico, o sírico, o copta, o armeno e o bizantino. E somente o bizantino que se dividiu da Igreja Católica em 1050. Então, já os outros surgiram independentemente da Igreja Romana, né? Então, vou falar o rito, a Santa Liturgia ou a Divina Liturgia foi criada por quem? E quantas igrejas suiures existem dentro desse rito. Igreja suiure, o termo suiure é usado na justiça e no cristianismo oriental como de seu próprio direito. Ou seja, cada igreja é independente uma da outra, mas apesar de ter, às vezes, o mesmo rito. O primeiro rito que eu vou listar é o rito sírio-caldaico. São 2 igrejas suiures, utilizados pelos cristãos evangelizados por São Tomé, na Pérsia e na Índia, onde a região onde é a antiga Pérsia e a Índia, que surgiu as vertentes: a Igreja Católica Sírio-Malabar e a Igreja Católica Caldeia. O segundo rito, para esses que você estou citando, é o rito sírio. A Divina Liturgia foi criada por São Tiago, o irmão de Cristo. A primeira igreja suiure, são 3 igrejas suiures. A primeira é a igreja melquita, que na Idade Média adotou o rito bizantino. Então hoje é uma igreja bizantina, mas na sua origem síriaca. A segunda igreja suiure é a igreja Malankara, que adotou o sírico no século XVII. A terceira igreja suiure sírica é a igreja maronita do Líbano. Nunca romperam com a comunhão romana. Daí, o terceiro rito é o rito copta, da Santa Liturgia de São Basílio. Daí, são 3 igrejas suiures. A primeira igreja suiure copta é a igreja do Egito, mas são pequenas igrejas locais, não abrange todo o Egito. Tem a igreja da Eritreia, que é uma região pequenininha, e a igreja ortodoxa da Etiópia, e é onde a maioria dos cristãos etíopes são ortodoxos coptas. Depois vem os católicos, depois os luteranos etíopes. E o quarto rito é o rito armênio, que só consta uma igreja suiure, que é a Igreja Católica Armênia, que durante os séculos separou-se e uniu com a Igreja Romana. Hoje é unida à Igreja Romana, mas é uma igreja oriental. O quinto rito e último
é o rito bizantino, que é a Divina Liturgia é de São João Crisóstomo. São 13 igrejas suiúres. 14 se contar a Melquita, mas eu vou listar sem a Melquita, né? A primeira igreja listada que eu anotei aqui é a Igreja Católica Bizantina Albanesa, tem a Igreja Católica Bizantina Bielorrussa, tem a Igreja Greco-Católica Búlgara, tem a Igreja Greco-Católica Croata, tem a Igreja Católica Bizantina Grega, tem a Igreja Greco-Católica Húngara, tem a Igreja Católica Ítalo-Albanesa, Igreja Católica Bizantina Macedônia, Igreja Greco-Católica Romena, que é a Unidade Romana, tem Igreja Católica Russa, Igreja Católica Rutena, Igreja Greco-Católica Eslovaca e a Igreja Greco-Católica Ucraniana. Vou falar minha experiência dentro da Igreja Bizantina, que eu só fui um culto em Belo Horizonte. Eu gosto muito de igrejas litúrgicas, liturgicamente calmas. Eu me entrego muito em uma igreja litúrgica. Já fui em missa católica, já fui luterano. E nos cultos, e nas missas e na Santa Liturgia, eu me envolvo muito na liturgia da igreja local que eu vou. Apesar de eu gostar muito da liturgia, eu não escolheria uma igreja para congregar somente para a liturgia, se eu quiser comunhão. Então, o rito bizantino, o rito oriental se distingue muito. Doutrinariamente, cada rito se tiver na liturgia. Doutrinariamente, são muito parecidos. O rito copta, por exemplo, é tambor. Então, como é um rito africano, é comum ter tambor, o batuque. Daí o rito bizantino não é instrumento, há só a voz. Então, fora da fora da Grécia, Rússia, a língua litúrgica é o grego e o russo. Há falas em português, há homilia em português, há orações em português, grego e russo. Então, liturgicamente, eu me envolvi muito. Passou 1 hora e tantos e eu fiquei perdidinho no tempo. Para mim, foi muito pouco. Ficaria lá horas e horas e horas que eu me entrego na liturgia. Então, alguém de fora estranha, realmente estranha. Principalmente alguém evangélico, como batista, presbiteriano, que não são tão litúrgicos assim. Mas a questão das línguas litúrgicas, minha posição que eu tenho tem que ser em vernáculo, a minha opinião. Apesar de eu gostar muito, ter gostado muito da de uma língua litúrgica, mas o, o, o vernáculo é mais importante para a pessoa entender melhor o que está sendo falado, o que está acontecendo no culto, como sou de tradição protestante. Mas
Não tem todos os ritos no Brasil. Eu segui mais a linha eu fui na igreja grega, bizantina grega. A igreja ortodoxa de São Jorge, lá em Belo Horizonte. Então, o altar é uma coisa linda, a ceia do Senhor, a Eucaristia é de uma maneira distinta que na maneira católica protestante são muito parecidos, são quase da mesma forma. Já na igreja bizantina, a Eucaristia se distingue. Isso é um Feliz Natal, um bom ano novo e nos vemos até a próxima.